Hey people, Gasped aqui, esse é o meu canal Sincerateca. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre The Kiss of Deception, o sorteio de março do Desencalha. Sim, gente, o Desencalha não morreu e eu estou até um pouco envergonhado porque sim, esse sorteio foi em março. E eu li esse livro durante o mês de março, eu terminei ali nos primeiros dias de abril e não trouxe a resenha pra vocês. Muitas coisas aconteceram, tive um pequeno problema com o meu editor, fiquei com medo de ficar editando muitos vídeos e como eu comecei o projeto de Sherlock, eu acabei optando por postar mais vídeos de Sherlock antes de voltar a postar outros conteúdos aqui. Eu finalmente estou voltando a postar outros vídeos além do projeto de Sherlock e é por isso que eu estou trazendo só agora essa resenha aqui de The Kiss of Deception. Esse livrinho aqui faz parte do projeto Desencalha. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui nos cards a playlist do Desencalha. Aqui tem desde o primeiro vídeo explicando sobre o projeto e as outras resenhas que eu já fiz. Todos os créditos relacionados a esse projeto estão aqui na descrição, junto também com as minhas redes sociais. Me sigam em todas. Além disso, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Em The Kiss of Deception, nós conhecemos a princesa Arabella Celestine Idris Gesilia, mais conhecida como Lia aqui durante a história. Ela está prestes a se casar, só que ela não quer se casar com esse príncipe que ela mal conhece, esse príncipe que ela mal teve contato, então ela resolve fugir. Só que essa fuga pode causar grandes problemas para Morrigan, o reino da qual ela faz parte, e para ela também. A Lia está prometida ao príncipe de Delbert e ela não quer casar com ele porque ela mal o conhece e ela entende que tudo ali não passa de um jogo político. E ela não quer ser essa peça desse jogo político. A Lia tem por volta de 16 anos e ela foge junto com a Pauline, que é uma espécie de serva, ama, empregada, uma pessoa lá que cuida dela e faz os afazeres por ela. As duas fogem juntas de Morrigan para Terravin. Terravin é o lugar de onde Pauline veio e lá elas se estabelecem na taverna que é da tia de Pauline. E estaria tudo perfeito para Lia. Ela passaria o resto da vida trabalhando como garçonete nessa taverna e vivendo uma vida sem regalias, sem o título de princesa e sem ter que se casar com um príncipe por qual ela não tinha nenhum sentimento. Só que no momento que a fuga dela é descoberta, o príncipe resolve ir atrás dela. Só que não é só ele, não é só o príncipe de Delbrick que vai atrás dessa fujona. Venda é um outro reino dessa história, um terceiro reino. E sabendo da fuga da princesa, a autoridade de lá decide mandar alguém pra matá-la. Porque se ela morre, todos vão culpar o reino de Delbrick. Vão achar que foi alguém do reino de Delbrick, e até mesmo o próprio príncipe de Delbrick que mandou matar Gesilia. Então essa autoridade de venda decide mandar um assassino e esse assassino também vai atrás da princesa. Príncipe e assassino chegam na taverna que ela está escondida, os dois juntos ao mesmo tempo, e aí Lia começa a ter um envolvimento com os dois. Eles vão se apresentar como Rafe e Caden. A partir do momento que eles entram na taverna e se apresentam com esses nomes falsos, a gente vai acompanhando a história sem conhecê-los de verdade. A gente vai lendo os capítulos do Rafe, lendo os capítulos do Caden, sem saber quem é o assassino e quem é o príncipe. Isso é muito desesperador porque você fica, gente, ela tá se entregando pra isso aqui. Se esse aqui não for o príncipe, se esse aqui for o assassino. Pouco depois da metade é revelado, a gente descobre quem é o príncipe, quem é o assassino e outras coisas acontecem. Essa é a trama principal de The Kiss of Deception. E se você é uma pessoa old no Booktube, você sabe que esse livro fez um barulhinho. E a gente já vai conversar sobre isso. Vamos às minhas impressões gerais. Eu gostei da história, não acho que ela é de todo mal. Ela tem suas partes positivas, eu gostei da Lia e eu acho que esse é um ponto principal, porque se você acha a Lia chata, fica difícil engolir esse livro. Afinal de contas, ela narra boa parte dessa história. Ela é uma garota muito destemida, que luta por aquilo que ela acredita, que luta para realizar suas vontades, mas acho que é um pouco também inconsequente. De qualquer maneira, eu não vou colocar isso como um defeito, porque ela é uma adolescente. Você espera que a adolescente não pense de forma tão racional. As minhas objeções em relação a esse livro não estão tão relacionadas com a personalidade da Lia, e sim com o modo como tudo acontece. O meu primeiro ponto, ela decide fugir. Ela foge ali com a Pauline, né, que é a ama dela, a pessoa que trabalha com ela. E aí elas vão pra um lugar que é muito perto de Morrigan. E assim, eu acho que é um pouco, aqui tem um mapinha e você consegue entender mais ou menos como funciona essa região. Eu achei um pouco imprudente, porque se você tá fugindo da realeza e de qualquer coisa do tipo, você não vai ficar
no povoado que é assim do lado. O meu segundo ponto é que parece que esse plano não foi tão arquitetado assim. Elas decidiram fugir, tá? Vamos fugir. E lá, seja o que Deus quiser. A vida vai seguir como ela tiver que seguir. Acho um pouco precipitado uma pessoa largar uma vida tão cheia de conforto pra ir viver algo tão incerto. Apesar de entender um pouco dos motivos dela, né? Ter que se casar forçada com alguém poderia significar um grande risco até pra vida dela. Ela não sabe quais eram os planos desse príncipe, o que poderia acontecer. A fuga dela não é tão injustificável. Mas eu acho que poderia ter sido planejada de uma forma melhor. Pra mim, a maior prova que Terravin foi uma má escolha é que todo mundo conseguiu achar a Lia, o príncipe, o assassino. Tem um outro personagem também, que esse eu não vou dizer pra não dar spoiler, que chega mais ou menos ali na região que a Lia tá. Gente, que esconderijo é esse que todo mundo sabe bater na porta? Um ponto negativo também é que essa leitura é arrastada, gente. Olha, só vão revelar quem é o assassino e quem é o príncipe depois da metade do livro. Então, até depois da metade, a gente fica com esse mistério. E assim, em certa parte é até instigante. Depois a gente vai cansando. Foi ficando cansativo. E depois que é descoberta, acontece um outro plot. E aí, gente, as últimas 100 páginas desse livro é assim, é tão arrastado que eu não sei explicar. Parecia que não ia acabar nunca. Parecia que não ia acabar, eu fui ficando mais desanimado. E por mais que tenham cenas interessantes, não flui, não flui. Foi uma luta. Eu lutei pra terminar The Kiss of Deception. Então, esses são alguns pontos que fazem eu enxergar esse livro aqui como um livro mediano. Não é um livro ruim, realmente. Ele tem as suas qualidades. Eu acho esse plot aí de não saber quem é o príncipe e quem é o assassino muito interessante. A autora foi perspicaz, mas esse plot não segura o livro todo, né? Então esses defeitos acabam se sobressaltando e é por isso que eu dei 3 estrelas para esse livro. E essa avaliação nos leva à discussão de hoje. Normalmente nos vídeos do Desencalhe eu gosto de trazer alguma discussão para diferenciar de uma simples resenha. Até porque esse livro aqui, gente, tem 1000 resenhas no Booktube sobre ele. É justamente sobre isso que a gente vai conversar. Sobre o problema do hype e a importância das resenhas negativas. Quando esse livro foi lançado, foi um estouro. O Booktube todo falava sobre ele. As pessoas elogiavam horrores. Esse livro foi muito vendido pra gente. Ele estava em todos os canais. Teve live sobre ele. Teve 1000 coisas. Todo mundo falava sobre The Kiss of Deception. O plot do milênio. Vocês precisam ler. E é claro que eu comprei muito ali acreditando nas pessoas que eu gostava de acompanhar e que tinham até um gosto um pouco parecido com o meu. E na época que ele foi lançado, eu até tentei ler ele, mas fiquei com medo de desgostar e dei uma parada. E aí só peguei ele agora em 2020. Quando nós temos um livro que está sendo muito hypado, na maioria das vezes nós só encontramos elogios. Então tá todo mundo falando super bem. E aí algumas pessoas entram na onda. A pessoa lê o livro, até acha mais ou menos, mas entra na onda. Ai, que lindo, tá ótimo também. Isso eu não tô nem falando de influenciadores, agora eu tô falando de forma geral, da opinião do público mesmo. E aí as pessoas, pode ter até desgostado de um ponto ou outro, mas é bom, né? Tá todo mundo dizendo que é bom? Eu acho que é bom sim, acho que isso aqui nem é tão negativo. E aí a onda vai aumentando e algo vai sendo enaltecido como a última maravilha do mundo. Quando na verdade às vezes nem é bem assim. E nesse processo todo de grandes elogios e de fandom sendo formado, as pessoas que não gostam tanto ficam um pouco receosas de comentar sobre, de sofrer algum tipo de ataque. E aí as resenhas negativas não vão aparecendo, vão se minguando. As pessoas no máximo fazem algumas avaliações e ficam quietinhas, enquanto só aparecem as pessoas que amaram muito a história. E é esse movimento que a gente não pode deixar acontecer. Tá liberado amar livre, enaltecer o quanto vocês quiserem, isso é normal. Mas é interessante também existir aí as resenhas negativas, né, as avaliações que não são tão positivas, umas críticas negativas, pra gente entender também quais são os pontos negativos da história. Eu não tô dizendo que quem gostou não tenha visto defeito. Normalmente quem gosta também consegue ver. Mas aquela pessoa que não gostou muito consegue enxergar os defeitos com mais clareza. Então, se eu tivesse pego uma resenha negativa na época, com certeza a pessoa ia elencar o fato da leitura ser bem arrastada. E essa leitura não foi considerada arrastada por quem gostou, justamente porque a pessoa que gostou e se envolveu um pouco mais com a história, gostou da fluidez, sentiu que a coisa caminhou. Mas quem não se envolveu tanto, acabou sentindo um pouco mais do peso dessa leitura arrastada da autora. Em uma resenha negativa, você encontraria um pouco sobre as inconsistências desse plano e como todo mundo chegava muito rápido nos lugares. E isso é um ponto mesmo que eu queria falar. Gente, eu fiquei chocado que, assim,
de Morrigan pra Terra-Vim, eu até entendia, porque realmente era perto. Delbrick também não era muito longe. Mas Venda é, assim, muito, muito longe de Terra-Vim. E ainda assim o assassino chegou junto com o príncipe. E mais, no final, quando acontece o outro plot, a gente coloca Venda de novo nessa história, a gente percebe como Venda é longe, como é um lugar difícil de acessar. E aí você fica se perguntando, ué, gente, mas como é que aquele assassino, quando ele foi pra Terra-Vim, ele chegou tão rápido? Com isso, a leitura desse livro só acentuou uma visão que eu já tenho, de que é muito bom amar um livro e enaltecê-lo, e é muito bom também compartilhar quando você não gosta tanto, porque assim você gera reconhecimento, porque nem todo mundo vai amar mesmo uma história. Eu sei que é muito difícil ver alguém falando mal de um livro queridinho da gente. Quando tá falando mal de alguma coisa que a gente não gosta, a gente acha o máximo, né? Ri junto, compartilha. Mas quando alguém fala mal de algo que a gente gosta, dá aquela dor. Mas, gente, se for um apontamento sem desrespeito, né? Sem desrespeitar a obra, o autor, se for apontamentos que estão ali embasados naquilo que foi escrito, eu acho que é muito válido a gente analisar essa outra visão e respeitar muito. Porque é importante ter esses dois lados da moeda. É importante existir as resenhas positivas e as resenhas negativas. E quando a gente intimida alguém que apresenta aspectos negativos de uma leitura que a gente gostou muito, a gente acaba contribuindo para que essas resenhas negativas sumam e só as positivas se sobressaiam. E isso não é interessante. O bom mesmo é saber os pontos positivos e negativos de uma história. Então, por favor, não intimidem as pessoas que falam mal dos livros favoritos de vocês, tá? Se for alguma coisa com respeito, não briguem, não briguem. Leiam a resenha e, sei lá, se engrandeçam. Talvez seja interessante pra você. Você consegue perceber aspectos que você nem tinha visto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tem muitos livros que eu amo e que amigos próximos detestam. E aí a gente trocando ideias sobre, eu passei a reconhecer que realmente isso é um defeito que eu não tinha visto. Ou a outra pessoa também pode enxergar o lado positivo da história. É o vice-versa, gente. Vale pros dois. Então, cuidado com a onda do hype e, por favor, deixem as resenhas negativas existir, gente. A gente necessita delas também. Um fato curioso aí, falando do enaltecimento desse livro, é que quando eu fui ler ele, eu avisei lá no Twitter que eu ia ler. E as respostas no meu tweet eram tipo: bomba, foge, eu abandonei, eu não aguentei, esse livro é muito ruim, é muito chato, é muito arrastado. As pessoas estavam criticando horrores. Uma ou duas pessoas apareceram pra dizer: ah, eu gostei do livro, ah, tem um defeito ou outro, mas é bom. E aí eu fiquei assustado porque quando esse livro foi lançado, ele foi muito elogiado. E aí, uns anos depois, a gente já vê que as pessoas já estão aparecendo e dizendo o que realmente acharam dele. Visões variadas nunca é algo negativo. Eu tenho mais medo de unanimidade. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha experiência com The Kiss of Deception não foi lá a melhor do mundo, mas também não foi tão ruim, gente. Eu já falei que 3 estrelas aqui no canal é uma coisa mediana. Foi uma leitura mediana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. XOXO! Gaspedião!